Lei marcial, você sabe o que é e se ela pode ser aplicada aqui no Brasil em caso de guerra? Será que o Bolsonaro pode decretar isso sozinho? Vamos ver? Há poucos dias, o presidente da Ucrânia ordenou uma mobilização militar geral e proibiu que homens entre 18 e 60 anos deixem o país, pela que essa medida faz parte da lei marcial em vigência na Ucrânia. Mas afinal, o que é lei marcial? A lei marcial é uma medida de exceção prevista em diversos países que tem por objetivo garantir a ordem no país e pode ser aplicada em caso de guerra. E como consequência, alguns direitos fundamentais do cidadão podem ser restringidos. No Brasil não existe uma previsão expressa como lei marcial, porém o que mais se assemelha com isso seria o estado de sítio, previsto lá no artigo 137 da Constituição Federal, em que diz que o presidente pode decretar o estado de sítio em caso de declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Mas para o Bolsonaro decretar isso, ele tem que solicitar ao Congresso Nacional, que, como expresso no artigo 44 da Constituição Federal, é composto pelos deputados e senadores, e a votação tem que ser por maioria absoluta, ou seja, tem que ser a maioria dos membros do Congresso e não simplesmente dos votantes. Então, se for composta por 100 pessoas, a maioria absoluta, logicamente, será de 51 pessoas. Então, precisaria de 51 votos apoiando o decreto. Se por algum motivo a metade faltar na votação, não vai ter como atingir a maioria absoluta, porque precisaria de 51 votos para atingir a maioria absoluta, que é diferente de maioria simples, que são basicamente dos votantes. Sacou a diferença, né? E de acordo com o artigo 138 da Constituição Federal, o decreto do estado de sítio indicará a sua duração, as normas necessárias à sua execução e as garantias constitucionais que ficarão suspensas. Ou seja, nesse decreto vai informar o que você não pode fazer. E só para você ter uma ideia dessas restrições, o artigo 139 diz que, quando o estado de sítio foi decretado com base no artigo 137, inciso 1, que não é com base na guerra, mas sim em comoção grave de repercussão nacional, ou caso não tenha surtido efeito o estado de defesa decretado. E o estado de defesa está previsto lá no artigo 136 da Constituição Federal, que nada mais é do que um mini estado de sítio, que se diferencia basicamente por ser determinado em locais determinados, específicos e não para todo o Brasil. Então veja que a decretação desse estado de defesa, que é para locais específicos não surtir efeito, pode ser decretado o estado de sítio também. Só que nesse caso as restrições contra as pessoas só poderão ser essas aqui, como a de mandar que você fique em determinado local e não saia, colocar presos que não sejam necessariamente cadeias, restrições relativas à inviolabilidade de correspondência, sigilo de comunicações, prestações de informações e a liberdade de imprensa, rádio, difusão, televisão na forma da lei. Ou seja, vão poder vasculhar seus e-mails, caixa de correios, mensagens e tudo mais. Suspender reuniãozinha entre amigos, busca e apreensão sem qualquer ordem judicial, intervenção nas empresas e serviços públicos e requisição de bens. Então, se você achou tudo isso já muito ruim, saiba que a restrição pode ser muito maior se for decretada em razão de guerra. Isso porque isso aqui são limites, se for decretado estado de sítio por comoção grave de repercussão nacional ou se não surtiu efeito o estado de defesa. Mas se for em razão de guerra, aí o bicho pega. E aí, você curte uma guerra ou você é da paz? Deixa aqui nos comentários. Abraço.